O mundo havia sido destruído. As águas engoliram montanhas, cidades, campos, memórias. Restou apenas uma família. 8 pessoas encarregadas de reconstruir toda a humanidade. O Criador, em sua justiça, não havia simplesmente apagado a criação. Ele havia preservado uma linhagem, uma semente, e é com essa semente que começa uma nova era. A terra, agora silenciosa, parece pronta para receber um povo mais justo, mais puro. Mas o que ninguém imaginava é que o pecado não havia morrido afogado, ele sobreviveu. E escondido dentro de um coração, estava prestes a dar o primeiro sinal de que a velha natureza humana continuava viva. No meio de um cenário de esperança, algo sombrio acontece dentro de uma simples tenda. Um homem está embriagado, inconsciente, e seu próprio filho entra no local. O que exatamente aconteceu ali dentro permanece envolto em mistério até hoje. Alguns dizem que ele apenas olhou. Outros suspeitam de algo muito mais obscuro. Um ato que a Bíblia descreve com palavras sutis, mas que ecoa como um grito de vergonha pelas páginas das Escrituras. O que era para ser um novo começo virou palco de uma maldição eterna. E o mais chocante, a sentença não caiu sobre o autor do ato, mas sobre o seu próprio filho. Por quê? O que realmente aconteceu naquela tenda? E por que esse episódio continua sendo um dos mais controversos e ocultados de toda a Bíblia? Tudo começou com um homem chamado Noé. Em uma geração completamente corrompida pela violência e pelo pecado, ele foi o único encontrado justo diante de Deus. Enquanto o mundo seguia em sua própria destruição, Noé recebeu uma missão divina: construir uma arca e salvar a criação do dilúvio que se aproximava. E assim foi. As águas vieram, destruíram tudo, e por 40 dias e noites, a arca foi o único refúgio sobre as águas. Quando finalmente tudo se acalmou, Noé e sua família desceram da arca para recomeçar a humanidade. Ao seu lado estavam sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. O mundo estava em branco e o destino da nova humanidade estava agora nas mãos desses 8 sobreviventes. Mas logo após o recomeço, algo inesperado aconteceu. Um momento íntimo, privado e sombrio. Noé decide cultivar a terra. Ele planta uma vinha, colhe uvas e com elas prepara vinho. A Bíblia nos alerta que Noé bebeu em excesso. Embriagado, ele adormece completamente nu dentro da sua tenda. É aí que o drama começa. Cam, o filho do meio, entra e vê seu pai naquela condição. A Bíblia afirma: viu Cam a nudez de seu pai e contou aos seus irmãos. Essa simples frase carrega um enigma milenar. Teria Cam apenas olhado? Ou fez algo além? A expressão ver a nudez nas Escrituras pode indicar algo muito mais grave do que um simples olhar acidental. Pode significar zombaria, abuso ou mesmo relações ilícitas. Enquanto o texto não dá todos os detalhes, ele nos mostra o contraste entre atitudes. Cam vê e sai para contar, mas seus irmãos, Sem e Jafé, pegam uma capa, entram de costas e cobrem o pai sem olhar. A diferença de honra é brutal. A tensão aumenta. Um gesto, uma escolha, uma exposição. E mais à frente, uma maldição que não recai sobre Cam, mas sobre seu filho. O que realmente aconteceu dentro daquela tenda? Um erro inocente ou um ato imperdoável? Não sai ainda. A partir de agora, vamos entrar nos detalhes que muitos preferem ignorar e revelar por que essa cena mudou o destino de nações inteiras. O clima dentro da narrativa muda subitamente. Não há relâmpagos, não há terremotos, mas o que acontece agora carrega um peso quase tão avassalador quanto o próprio dilúvio. Noé desperta de seu sono. O vinho passou, a embriaguez se esvai, mas algo o deixa profundamente perturbado.
o texto bíblico diz: despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera. Ele soube. Mas como? Quem contou? O que exatamente ele ficou sabendo? O silêncio das Escrituras nesse ponto é ensurdecedor. Não há detalhes explícitos, apenas uma informação objetiva. Noé descobriu algo feito por Cam, seu filho, e a reação é imediata, severa, definitiva. Ele não amaldiçoa Cam diretamente, mas seu filho, Canaã. Maldito seja Canaã, servo dos servos, será para seus irmãos. Essa maldição atravessa gerações, define povos, estabelece conflitos. Mas por que punir o neto por algo feito pelo pai? Estaria Noé reagindo a uma simples falta de respeito? Ou o ato de Cam foi muito mais obscuro? Algo tão repulsivo que não poderia nem mesmo ser mencionado diretamente? Alguns estudiosos afirmam que Cam apenas zombou do pai e o expôs de forma desrespeitosa. Outros, porém, acreditam que a linguagem bíblica está velando uma tragédia maior. Talvez um abuso, uma transgressão sexual, um ato que carregava vergonha e violência. A frase "viu a nudez do pai" é usada em outros trechos das Escrituras como eufemismo para relações sexuais ilícitas. Mas nesse caso, seria esse o real significado? Ou estaríamos projetando algo que o texto não afirma com clareza? A ausência de condenação divina direta, o fato de a maldição recair sobre Canaã e não sobre Cam, e a reação cheia de reverência dos outros irmãos, tudo isso deixa uma névoa espessa sobre esse episódio. Não há consenso. O que houve ali? O olhar de Cam foi apenas desrespeitoso, ou houve algo mais? Um ato que manchou a honra do pai, uma agressão, um escárnio, o que quer que tenha sido, foi o bastante para provocar uma maldição eterna. Vamos explorar por que Canaã foi amaldiçoado, o impacto dessa sentença sobre povos inteiros e o que isso nos revela sobre justiça, honra e consequências espirituais profundas. Fique até o final, porque o que está por trás dessa história pode ser muito mais sombrio do que você imagina. O despertar de Noé marca um ponto sem retorno na narrativa. O patriarca, que antes falava com Deus e recebeu instruções para salvar a humanidade, agora pronuncia palavras que moldam o destino de gerações inteiras. Maldito seja Canaã, servo dos servos será aos seus irmãos. Gênesis 9, 25. Mas por que Canaã? Porque o neto, se quem viu ou fez, foi Cam, seu pai. A Bíblia não dá uma explicação direta, e é justamente esse silêncio que abre espaço para os debates mais profundos. Alguns estudiosos sugerem que Canaã poderia ter sido cúmplice do pai. Outros acreditam que a maldição não é uma punição pessoal, mas uma profecia sobre o que a descendência de Canaã representaria no futuro. E quando olhamos para a história bíblica, vemos que, de fato, os cananeus se tornaram um povo marcado pela idolatria, pela perversão sexual e por práticas que afrontavam diretamente os mandamentos divinos, como em Levítico 18, onde Deus condena os costumes das terras de Canaã antes mesmo de Israel conquistá-las. Outro detalhe que reforça essa conexão é que Canaã é o ancestral direto de povos como os jebuseus, hititas e amorreus, nações que se opuseram ferozmente ao povo de Deus e por isso foram julgadas com severidade. Em Deuteronômio 7, 1, 5, o Senhor ordena que Israel não faça alianças com esses povos, nem tome suas práticas para si. Seria a maldição de Noé, então, uma revelação profética do caráter futuro da descendência de Canaã? Ou uma punição espiritual que recaiu sobre a linhagem por algo oculto que o texto sagrado escolheu não revelar com clareza? Há também o contraste com os irmãos de Cam, Sem e Jafé. Sobre eles, Noé profetiza bênçãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo.
Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis 9, 26, 27. A ordem é clara. Canaã, o neto amaldiçoado, será servo. Mas, novamente, o porquê da punição recair sobre ele e não sobre Cam permanece um mistério que a Bíblia não se propõe a explicar abertamente. Esse silêncio é intencional? Estaria o texto poupando os leitores de um pecado tão grave que sequer poderia ser nomeado? Ou seria tudo apenas uma lição sobre honra, vergonha e consequências familiares? A verdade é que até hoje essa história provoca inquietação, porque não é apenas sobre um pai e um filho, é sobre uma linha inteira de descendência sendo marcada por um único episódio. Agora que sabemos que Canaã foi amaldiçoado por Noé após aquele episódio misterioso na tenda, surge a pergunta inevitável: quem foram, de fato, os cananeus? Que tipo de povo nasceu dessa linhagem amaldiçoada? O texto bíblico em Gênesis 10, 15 e 19 detalha que Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e diversos outros povos como os hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus e outros. Esses nomes podem parecer apenas listas antigas, mas representam nações inteiras que séculos depois se tornariam os maiores opositores de Israel. E mais, eram povos conhecidos por práticas espirituais e morais extremamente deturpadas. Em Levítico 18, Deus lista uma série de abominações cometidas por essas nações: incesto, bestialidade, sacrifício de crianças e uma devassidão sexual que manchava a terra a ponto de Deus dizer que ela vomitaria seus habitantes. O Criador não os amaldiçoou por puro preconceito, mas porque suas ações ultrapassavam todos os limites da decadência humana. A maldição de Noé, então, parece ganhar contornos mais amplos e proféticos. Ela não está restrita a um castigo individual ou imediato, mas se desenrola como um fio ao longo de gerações. Quando os filhos de Israel, descendentes de Sem, deixam o Egito rumo à terra prometida, os descendentes de Canaã já estão lá, ocupando exatamente o território que Deus havia prometido a Abraão, descendente direto de Sem. Coincidência ou parte de um plano traçado desde os dias após o dilúvio? Em Deuteronômio 9:5, Deus declara que os cananeus estavam sendo expulsos da terra não por mérito de Israel, mas por causa da maldade das nações que ali habitavam. É como se a maldição proferida por Noé estivesse se cumprindo lentamente, geração após geração, até explodir no confronto entre Israel e os povos cananeus em guerras sangrentas e julgamentos divinos. Mas ainda assim, a pergunta incômoda paira no ar: o que Cam fez naquela tenda que trouxe consequências tão profundas? Teria sido apenas um olhar ou o começo de uma linhagem desviada? O texto não diz com todas as letras, e talvez nunca diga. Mas os frutos falam por si. O povo que saiu de Canaã se tornou símbolo da corrupção, da idolatria e da oposição ao Deus de Israel. E isso nos leva a um ponto ainda mais intrigante. Será que toda essa história é apenas sobre eles? Ou será que também fala sobre nós, sobre o que pode acontecer quando desonramos, expomos ou violamos os limites que Deus estabeleceu? Vamos explorar a ligação espiritual entre honra e bênção, desonra e maldição, e como isso atravessa gerações até os dias de hoje. Enquanto muitos enxergam na história de Cam e Canaã apenas um episódio isolado do Antigo Testamento, o texto bíblico revela algo muito mais profundo, uma lei espiritual invisível, mas real, que atua entre gerações, a lei da honra. Quando Cam vê seu pai nu, a reação imediata é a exposição. Ele sai da tenda e fala aos seus irmãos sobre o estado de Noé. Gênesis 9:22. Parece um detalhe pequeno
quase irrelevante, mas é aí que mora a raiz da maldição. Cam não age com respeito, não cobre, não protege, não se cala. Ele transforma a vulnerabilidade do pai em algo público. Isso, no contexto bíblico, não é apenas falta de educação, é quebra de um princípio sagrado. A honra, a autoridade, a família, a aliança. Por outro lado, Sem e Jafé agem de forma completamente oposta. Eles pegam uma capa, andam de costas para não ver a nudez do pai e o cobrem. Gênesis 9:23. Essa atitude, ainda que silenciosa, fala alto no mundo espiritual. Eles não só honraram o pai, mas restauraram a dignidade dele mesmo sem palavras. O que isso nos mostra? Que a forma como lidamos com a fragilidade dos outros determina o tipo de colheita espiritual que teremos. Cam quebrou esse código de honra e o resultado foi a maldição sobre sua descendência. Isso é apenas sobre um momento específico? Não. Essa dinâmica se repete em várias partes da Bíblia. Em Efésios 6:2, Paulo retoma um mandamento antigo: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, a bênção ou maldição não está apenas no que fazemos, mas na postura que adotamos diante das figuras de autoridade. A Bíblia mostra que honra abre portas, enquanto a desonra, mesmo silenciosa, atrai consequências. Em Provérbios 30:17 está escrito: os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale. Forte? Sim, mas revelador. A questão não é apenas Cam ter visto seu pai nu. A questão é o que ele fez com aquilo que viu. Ele teve a chance de proteger, de silenciar, de preservar a honra de quem Deus havia escolhido como justo entre toda a humanidade, mas escolheu expor. E essa escolha selou o destino da sua linhagem. Vamos ver como essa maldição se manifesta concretamente nas guerras entre Israel e os povos cananeus. E por que esse padrão se repete até hoje em famílias, igrejas, governos e até mesmo em quem assiste este vídeo. A maldição que Noé lançou sobre Canaã não ficou apenas no campo das palavras. Ela atravessou séculos e se materializou em batalhas sangrentas entre os descendentes de Sem, o povo de Israel, e os descendentes de Canaã, os povos cananeus. A tensão espiritual que começou com um ato de desonra se tornou um conflito real, geopolítico, cultural e religioso, quando Deus promete a Abraão, descendente direto de Sem, uma terra onde mana leite e mel. Essa terra já estava ocupada por quem? Exatamente, pelos cananeus. Em Gênesis 15, 18, 21, Deus cita explicitamente quais povos seriam expulsos para dar lugar à promessa: os queneus, cadimoneus, heteus, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus, todos descendentes de Canaã. A maldição de Noé agora não é apenas um eco do passado. Ela ganha corpo na história real do povo hebreu. Quando Moisés lidera o povo pelo deserto, Deus já os prepara espiritualmente para o confronto que viria. Em Deuteronômio 7:1-5, o Senhor ordena que eles não façam aliança com esses povos, não tomem seus filhos em casamento, nem aprendam seus costumes. Por quê? Porque os cananeus representavam uma cultura completamente oposta ao caráter santo de Deus, marcada por idolatria, sacrifícios humanos e práticas sexuais condenadas pela Torá. O conflito agora é mais do que territorial, é espiritual. A corrupção que começou com um gesto de desonra dentro de uma tenda agora se expressa em altares pagãos, cultos demoníacos e degradação moral coletiva. É como se a semente da maldição tivesse germinado e dado frutos podres que contaminavam toda a terra. E Deus, como juiz justo, não podia permitir que isso continuasse. Mas há algo ainda mais profundo aqui.
Os cananeus não foram destruídos imediatamente. Deus, em sua misericórdia, deu séculos para que eles se arrependessem. Em Gênesis 15:16, o próprio Deus diz que a maldade dos amorreus ainda não chegou ao seu limite. Isso mostra que a maldição não anulou a possibilidade de arrependimento, mas também deixa claro que a paciência divina tem limites. Quando o povo de Israel finalmente entra na terra sob a liderança de Josué, as cidades cananeias começam a cair uma por uma. Jericó, Ai, Hazor. A espada da justiça vem como consequência da corrupção que se arrastava desde os tempos de Noé. A maldição de Canaã não foi apenas uma punição ancestral, mas um ciclo de escolhas humanas que afastaram essas nações do Criador. E até hoje a história ecoa um princípio. A desonra pode até começar em segredo, mas seus efeitos são públicos, duradouros e muitas vezes irreversíveis. Logo mais, vamos revelar um detalhe surpreendente. Nem todos os descendentes de Canaã foram destruídos. Alguns se arrependeram, mudaram seu destino e até se tornaram parte da linhagem do próprio Messias. O que isso nos ensina sobre misericórdia, redenção e quebra de maldições? A história de Ruth, uma mulher moabita, nos mostra como até as maldições mais profundas podem ser quebradas. Apesar de sua linhagem estar ligada a Ló e, consequentemente, a Canaã, Ruth entra na história de Israel e gera uma linhagem que culmina no nascimento do rei Davi e, finalmente, de Jesus Cristo. Ela, com sua fé, lealdade e obediência, não apenas quebra o ciclo da maldição, mas também se torna um instrumento de restauração. Essa história nos ensina que, embora a maldição possa ser real, a graça de Deus é mais forte e Ele pode transformar qualquer destino, independentemente do passado. O que aprendemos de tudo isso é que em Cristo somos chamados a quebrar as maldições que nos foram passadas, seja por nossa família ou por escolhas passadas. Em 2 Coríntios 5:17, somos lembrados de que, se estamos em Cristo, somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Não importa o peso da nossa história, a misericórdia de Deus oferece uma nova chance, uma nova direção, um novo começo. Agora, aplicando tudo isso para os dias de hoje, quantos de nós carregamos heranças espirituais e familiares que parecem nos aprisionar? Pode ser um comportamento repetido, um vício, uma tendência a falhar em áreas específicas ou até mesmo problemas familiares que atravessam gerações. Mas a história de Ruth e a transformação da maldição de Canaã nos lembra que Deus é capaz de quebrar esses ciclos. Não importa o que foi semeado no passado, Ele pode gerar uma nova colheita em nossas vidas. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a viver em liberdade, buscando a restauração das áreas de nossa vida que precisam de cura. O poder da fé, da obediência e do arrependimento ainda está disponível para nos libertar e nos guiar por um novo caminho. Se você sente que há algo em sua vida que precisa ser quebrado, seja uma maldição, uma herança negativa ou um ciclo de destruição, Deus está chamando você para a transformação. Como vimos, até as gerações mais afetadas podem ser restauradas pela fé. Que você tome essa verdade para si hoje e, assim como Ruth, se torne um testemunho vivo de que em Cristo todas as coisas podem ser feitas novas. Se essa mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para não perder mais vídeos que podem transformar sua vida. Deixe um comentário sobre o que você aprendeu hoje e como isso pode aplicar à sua própria jornada de fé. Até a próxima!